entrando. Boa tarde. Deixa eu... Vai fazer barulho aqui. Nada como uma janela fechada para diminuir o ruído. Faz parte. Josimar já chegou aí também com a gente. Josimar que vai estar discutindo aqui com a gente hoje uma questão muito delicada que eu acho super importante da gente abordar. Rose, bem-vinda. Michele, bem-vinda. O Igor daqui a pouquinho coloca a gente ao vivo no YouTube. E aí eu já puxo o Josimar aqui para falar com a gente. Aliena. Eu passando informação aqui pro Igor pelo WhatsApp. Alienação parental. Sandra, bem-vinda. Deixa eu... no request. Aqui. Deixa eu já chamar. Vai introduzindo enquanto... Aí assim que a gente entrar no YouTube, a gente reenquadra o começo da live. Olá. E aí, Josimar? Tudo bem? Prazer te ver. A gente só trocou ideia offline, né? Justamente, agora finalmente podemos conversar. Sou eu ou sou ele que estamos... Você consegue me ouvir, me ver? Eu tô te ouvindo, mas tua imagem congelou pra gente. Tua imagem tá rodando. Pelo menos você tá com uma cara boa sorrindo na imagem congelada. Bom, eu tô te vendo Voltou. normal. Tô te vendo normal. Voltou, tua imagem voltou. Tá só um pouco pixelizada, mas voltou. Mas o mais importante é a fala, né? Justamente. Me lembra aí, a tua fala no podcast foi no Ciência Suja ou foi na Rádio Escafandro? Foi no Ciência Suja. No Ciência Suja. Tá. É que eu esqueci de separar o link do episódio e tô pedindo pro Igor separar o link aqui pra gente para poder colocar na descrição, né? Salvar junto da descrição da live, tanto aqui quanto no YouTube, para as pessoas poderem acessar, que eu acho que super vale a pena, né? Que é uma visão... são visões diferentes, são outros recortes, né? Mas, bom, vamos começar aí oficialmente. Primeiro, te agradecer a disponibilidade de estar aqui para a gente poder falar desse tema tão importante, né? E te pedir, então, para se apresentar, né? E acho que uma boa forma de começar é como que a tua trajetória profissional te leva para esse lugar de estudar essa questão, né? De parentalidade e toda essa história do quanto essa legislação é delicada e tem sido utilizada de forma perversa, né, no nosso sistema judiciário. Sim, bom, então, meu nome é Josimar Mendes, eu sou psicólogo de formação. A minha trajetória começa ainda na graduação, em função do estágio obrigatório. Na verdade, não era obrigatório, era optativo. Eu tive a oportunidade de estagiar como estagiário de psicologia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no Serviço Psicossocial, que faz a avaliação dessas famílias. E lá é um dos poucos serviços psicossociais que tem, de fato, uma orientação teórica, digamos assim, mais definida, mais clara, enfim, que é um consenso entre a equipe, que é justamente a teoria sistêmica. Antes de eu entrar nesse estágio, eu já tinha interesse por essa teoria, por essa abordagem, que já tem que fazer disclaimer aqui, não tem nada a ver com constelação familiar, enfim. E aí casou esse meu interesse pela teoria com o que eles faziam lá, e eu comecei daí. Aí meu TCC foi sobre isso, foi sobre o princípio dos melhores interesses da criança no contexto de disputa de guarda, depois fez o mestrado, que abordou a questão da alienação parental.
sobre uma visão sistêmica, e no doutorado eu trabalhei mais a questão do processo de tomada de decisão sobre a guarda da criança após a separação conjugal, comparando o Brasil e a Inglaterra, que é onde eu resido hoje nesse momento. E aí, claro, o tema da alienação aparece, mas não foi o foco da tese como foi na dissertação. Mas também, nos últimos 2 anos, tenho sido convidada a publicar e a falar sobre isso em função do meu trabalho, né? Que vem desde o mestrado nessa área. Uhum. Muito, muito estudo, né, aí na prática, no teu processo, né? Mas assim, levando para a prática, né? Porque o mestrado a gente sempre vê como uma coisa muito prática e tal, mas a gente sabe que a academia está produzindo conhecimento que possa ser útil em última análise, né? Lógico que você tem o conhecimento de base, que ele não tem uma ponte direta ali com a prática, mas que ele vai embasar uma série de outras questões que vão ser importantes, no nosso caso, da psicologia na prática clínica, mas aí nesse caso específico, né, da alienação parental, também numa prática jurídica, né? Sim. Então, Conta então um pouco para a gente. Perdão, eu dizia que quando eu retornei ao Brasil, eu voltei ao Brasil em 2021, ao final do doutorado, e aí eu comecei a fazer um pós-doutorado, que não tem nada a ver com essa área, tem a outra questão. E aí, em paralelo, eu voltei a atuar, na verdade, como perito particular e como assistente técnico. E continuo fazendo essas atividades mesmo aqui na Inglaterra, especialmente como assistente técnico. E eu não sei se as pessoas sabem a diferença entre uma coisa e outra, não sei se vale a pena explicar. Eu acho que vale a pena. Tá. Eu acho que vale a pena. Então, mesmo que de uma forma mais resumida, né? Mas eu acho que é interessante as pessoas entenderem esses termos mais técnicos, né? Tá. Então, basicamente, o perito é uma pessoa, geralmente o que a gente chama de serventuário da justiça, é alguém que passou no concurso e trabalha no tribunal, um psicólogo ou um assistente social, que faz essa avaliação, no caso da psicologia, uma avaliação psicológica, para poder identificar fatores que são importantes, que vão instruir o processo de tomada de decisão sobre a guarda. Esse é o perito. Em alguns casos, o juiz pode nomear um perito particular, e aí tem vários motivos para se nomear um perito particular, mas é alguém que não é serventuário, não fez concurso e atua como eu já atuei e atuei em alguns casos ainda. Já o assistente técnico é uma pessoa que ele é contratado por uma das partes para... tem uns que falam que é assistente de perito, inclusive, né, para a ideia de tentar complementar o trabalho que é feito pelo perito. Mas, em muitos casos, nosso trabalho é ver se o processo de avaliação psicológica foi feito como deveria ser feito, segundo as normativas do Conselho Federal de Psicologia e também boas práticas dessa área de psicologia jurídica. E aí você faz essa análise técnica e, no meu caso, especificamente, eu também faço uma análise sobre fatores de risco e proteção para os melhores interesses da criança naquele caso específico. E aí tem essa questão também um pouco ética de que se uma parte me contrata, então eu vou defender essa parte, né? As pessoas não entendem que psicólogo não é advogado, mesmo contratado por uma das partes. E eu sempre deixo claro que se eu tenho uma parte nesse processo, é a criança, nunca é os pais. Isso fica claro desde o começo. Legal. E aí, nessa questão da alienação parental, eu estava lembrando aqui, até nesse processo, né, de ver o material, de entrar em contato com essa discussão, porque primeira vez que eu ouvi a respeito de alienação parental, lá atrás, eu falei, interessante esse destaque, esse cuidado, né, para não denegrir a imagem do outro lado, vamos dizer assim, independente de que lado fosse, né? Mas muito um olhar clínico de cuidado, né? Sem esse olhar jurídico e das consequências jurídicas e também sem o conhecimento de qual a origem dessa discussão, né? E aí acho que até, de repente, isso pode ficar mais para o final, mas acho que seria interessante em algum momento a gente abordar o quanto o ECA, né? Não sei se só o ECA, mas a legislação antes dessa lei de alienação parental já dava conta desse lugar de cuidado, né? Ou você acha que esse é um bom caminho para a gente começar e aí depois a gente fala dos problemas? Eu acho que é um problema tão complexo que fica difícil você escolher
qual perspectiva você vai abordar primeiro. Mas, em relação à forma como se faz direito no Brasil, tem umas coisas que são interessantes, né? Uma delas é justamente a própria lei da alienação parental. Mas não só a lei da alienação parental. A própria lei de guarda compartilhada, ela é um pouco estranha também. Porque, do ponto de vista jurídico, quando a gente constitui uma união conjugal com alguém e dessa união a gente tem um filho, a gente gera uma criança, seja natural ou adotada, a gente passa a ter direitos e deveres em relação àquela criança, que a gente chama de poder familiar. Quando a gente se separa desse companheiro, dessa companheira, a gente não perde o poder familiar. Logo, a gente não perde os direitos e deveres em relação a essa criança. Em tese, o Instituto da Guarda Compartilhada, ele vem para reforçar o poder familiar que eu nunca perdi, né? Então, esses remendos que a legislação faz, elas são um pouco redundantes, assim. Não havia perda de poder familiar. O que há, claramente, é uma dificuldade da justiça em lidar com problemas que escapam o olhar jurídico, que tem muito mais a ver com questões psicossociais, e aí você pode entrar em teorias de crise, você pode entrar em questões desenvolvimentais, você pode entrar em várias vertentes para analisar do ponto de vista psicológico, mas o mais importante há um escape, isso vaza desse enquadro jurídico, e eles tentam fazer remendo, né? Então, tenta remendar a dificuldade de poder familiar com o Instituto da Guarda Compartilhada, e vai uma lei que diz que a guarda compartilhada tem que ser sempre compartilhada, independente do arranjo familiar, independente do nível de concordância, de animosidade das famílias, especialmente quando os pais não concordam, ela coloca assim, né? Então, é uma coisa que não faz muito sentido quando você olha contra olhar como jurídico. No caso da lei de alienação parental, o argumento é que o que é isso que eu estou falando? Esse fenômeno de que tem um pai ou uma mãe que durante a separação, ou até mesmo, especialmente depois da separação, começa a cooptar essa criança, trazê-la para o seu lado, formar alianças com ela, algumas pessoas vão entender isso como alienação parental. E, ao entender isso como alienação parental, elas vão dizer que antes da lei não haveria nenhum resguardo legal que protegesse a criança dessa interação. O que é uma inverdade, porque o ECA, né, tem aí, a gente também tem o Código Civil, enfim, que tem vários outros recursos que poderiam ser utilizados. Inclusive, a gente tem dentro da própria outros mecanismos que não tem muito a ver com uma questão de punição, mas que ainda assim é de garantia de direitos, por exemplo, a própria política de assistência social no Brasil, outros termos que poderiam ser colocados, tirando da política nacional de assistência social, por exemplo, a política nacional, ela fala sobre segurança de convívio e insegurança de convívio. Ou seja, quando é que uma criança está com insegurança de convívio familiar? Quando você tem mais fatores de risco de proteção para essa convivência familiar. Então, veja que é um outro olhar. Não tem nada a ver com o olhar de patologizar essa pessoa, de criminalizar, dizer que um é bom, que um é mau, e que a criança é um objeto que é colocado como massa de manobra. É um outro olhar sobre a criança, é um outro olhar sobre família, é um outro olhar sobre parentalidade, é um outro olhar sobre infância. O grande problema da lei de alienação parental é isso, ela traz um olhar sobre infância, especialmente a infância, e sobre funcionamento familiar que não tem base científica, é arcaico, e traz, dentro do processo de tomada de decisão, vários prejuízos, tanto para as crianças, a gente tem aí, você mencionou ciência suja, mas a gente tem o episódio do escafrano, como você também mencionou, que é de revirar o estômago, e várias outras coisas, como as matérias do Intercept Brasil também mostrando algumas coisas. Então, flagrantemente, essa lei traz muito mais prejuízo do que qualquer benefício que ela poderia algum dia trazer. Uhum. E eu acho importante entender que, assim, ela supostamente tentaria garantir algo que já está garantido de formas muito mais seguras e muito mais pautadas numa construção social, né? Então, por exemplo, se a gente olhar para o ECA ele não foi uma legislação feita num... não sou especialista em ECA, nem na história do ECA, mas eu sei que ela não foi feita no gabinete de nenhum deputado. Ela foi construída em um processo coletivo de como que chama? Não sei mas de consulta popular, eu não sei exatamente quais os meios, mas foi um processo onde juntou sociedade, academia
e políticos para construir esse projeto, né? Então, é algo que tem uma base social muito forte, muito importante para a garantia de direito dessas crianças e adolescentes, né? Que é completamente diferente de uma legislação que é feita isoladamente dentro de um gabinete, ainda mais tendo como base uma teoria sem nenhuma fundamentação extremamente questionável. Justamente. Você trouxe um ponto que é interessante. E aí, quando você compara, por exemplo, a visão que o ECA tem sobre família e infância e a visão que a Lei de Alienação Parental tem sobre família e infância, inclusive um contradiz o outro, né? A visão que o ECA tem, a Lei de Alienação Parental tem sobre a criança e o adolescente, não é como sujeito de direitos, como posto pelo ECA, né? E como você bem disse, então, além desse movimento que você trouxe, na verdade, o ECA ele se funda num princípio jurídico que a gente chama de princípio dos melhores interesses da criança. Juridicamente, esse princípio surge no século XIII aqui na Inglaterra, depois ele evolui para o século XVII, que é utilizado nas cortes de chancelaria para tentar proteger a criança, e ao longo dos séculos ele vai evoluindo até o começo do século XX, quando você começa a ter legislações internacionais que vão falar de direito da criança e do adolescente. Então, do começo do século XX até o final do século XX, que é ali em 1989, que você tem a Declaração Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que o Brasil é signatário, como a Inglaterra, e por isso que eles são obrigados a fazer o ECA, né? Porque é como o Brasil que foi obrigado depois a fazer a Lei da Maria da Penha, mas porque foi condenado, né? Não por boa vontade, como foi a questão do ECA. Então você tem todo um acúmulo histórico, social, de construção dessa visão de infância e adolescente que vai alçando a criança e adolescente como um sujeito de direitos. E aí, 20 e poucos anos depois, aqui no Brasil, você tem uma lei que joga tudo isso no lixo. E eu acho que é interessante, depois a gente coloca na descrição os links, tanto para o Ciência Suja quanto para a Rádio Escafandro, né, que são dois podcasts que eu sou viciado, eles são ótimos. Até para o pessoal ver, porque dá traz histórias reais, né? Então, ajuda a clarificar a questão. Mas eu estou lembrando aqui de uma situação, lá no início ainda, né, que eu tinha uma cliente e a filha dela descobriu que o neto estava sendo abusado pelo pai. Né? E aí entrou em processo de separação e tal, já estava um sofrimento gigantesco, aquela coisa de porque tinham-se dúvidas sobre se era realmente, até que ponto era de fato um abuso ou não era, mas de qualquer forma estava se percebendo todo o sofrimento dessa criança, né? E aí com essa suspeita de um abuso, e aí então como manter o contato com a família do pai ou com o próprio pai, mas de uma forma que protegesse a criança e tal, né? E aí num sofrimento muito grande, né? Acompanhando no caso a partir da minha cliente, da avó, né? E vendo o sofrimento da avó e dessa mãe também, até que chegou no momento onde ela virou e falou, nossa, mas agora minha filha perdeu a guarda, porque ela foi acusada de alienação parental, e a criança que já estava em sofrimento, né, entrou em um sofrimento muito maior, né, e aí, tipo, em vez de simplesmente ter um prejuízo escolar, ela já passou a nem conseguir frequentar a escola, e uma série de problemas, né, de dificuldades, de dores que estavam sendo expressas por essa criança, que tomaram uma outra proporção, né, a partir do momento que essa criança foi privada da mãe e obrigada a estar exposta a esse provável abusador. Né? E aí acho que é uma história que ilustra super bem o maior problema dessa legislação, né? Justamente, porque assim,
É muito engraçado, assim, engraçado, é horrível até falar isso, mas é horrível pensar que uma lei que se diz para proteger as crianças, na, na grande maioria das vezes, ela faz é desproteger, né? E aí você trouxe casos mais extremos, como essa questão, e aí reforça o episódio do escafandro, que é de revirar o estômago, né, de como que essa lei tem sido utilizada por pessoas que cometem violência sexual contra crianças, exploração também sexual contra crianças, como é dito no episódio, como um alvará, né? Essa lei, ela é um alvará para esse tipo de violência, porque as pessoas ficam protegidas por esse guarda-chuva das alegações de alienação parental. Tem esses casos muito extremos, que infelizmente não são tão raros, mas também tem, Daniel, coisas muito sutis. Então, por exemplo, eu estou trabalhando num parecer de um caso que eu fui contratado como assistente técnico, e é muito interessante, Uhum. porque esse ex-companheiro, ele processualmente e pelas mensagens que são anexadas ao processo, ele agride essa mulher verbalmente de toda forma que ele pode. Ele desqualifica ela de toda forma que ele pode. Ele diz que odeia, que ela é a pessoa do... Enfim, várias coisas. Ela Uhum. nunca fez isso, nem nas mensagens. Tanto que ele anexa quanto ela, porque ele poderia dizer assim, não, porque ela está anexando as que favorece ela. Não. Nas que ele anexa também não tem uma má palavra dela em relação a ele. Nas petições dela, ela não o desqualifica, mas ainda assim, ela é ostensivamente taxada como alienadora. Então, nesse caso em específico, o que a gente percebe é que eu percebi nesse caso, por exemplo, que esse pai ele tem uma dificuldade de colocar o locus de controle da sua parentalidade mais interna do que externa. Então, ele tem as suas dificuldades e, por não conseguir lidar com elas, é muito mais fácil exteriorizar a responsabilidade, né? Então, ele não tem nenhum defeito, né? Claro, mas do ponto de vista jurídico, até a gente entende que o advogado faça, mas assim, quando você observa as entrevistas, tudo que ele coloca, é tudo o que não dá certo é culpa da mãe, né? E Uhum. ele não consegue ver outros fatores que são muito importantes. O mais importante deles é que existe uma alegação muito forte de que a madrasta faz da violência, maus tratos físicos contra a criança. Além disso, a criança não gosta da madrasta, né? Então, ele ignora tudo isso, até mesmo no laudo do IML falando sobre isso, e bota na conta da mãe, que de fato, e assim, aí você vai avaliar a criança. O que tem de informação da criança não tem nenhuma maculação da imagem do pai. A imagem do pai está intacta em relação à criança. Ele ainda é uma questão de afeto, ela ainda tem vontade de vê-lo. Então, Uhum. o argumento de alienação, que seria esse afastamento, essa rejeição, ele sequer existe. Mas esse argumento, ele é usado de forma gratuita dentro do processo de tomada de decisão para que alguns pais e algumas mães se eximam de responsabilidades que são importantes ou que possam cobertar violências que são cometidas contra crianças, como nesse caso aí do episódio do Escafandro que fala sobre violação sexual e exploração sexual de crianças. Uhum. Né? Porque vira um instrumento de negação da realidade, né? Em vez de eu olhar para o que está acontecendo, eu uso isso para culpabilizar alguém. E isso é tentador, né, Daniel? Porque você imagina, assim, vamos voltar aqui para uma questão mais teórica, né, que eu acho que é importante. Dentro do ponto de vista sistêmico, a gente vai entender o pós-divórcio como um momento de crise desenvolvimental daquela família. E as pessoas em crise, elas têm comportamentos que não são assertivos, elas têm angústias, têm ansiedade, têm pensamentos intrusivos, uma sorte de sintomas ali que vão compor esse momento próprio de crise. Imagine você, num momento de crise, bastante angustiado, tendo que se reorganizar, tendo que lutar pela guarda do seu filho, e aí vem uma teoria que te exime de toda e qualquer responsabilidade mais importante diante desse processo. Porque você é o pobre coitado que foi alienado, e a sua mulher é uma ressentida, amargurada, né, que não quer ver você com outro, muito embora ela está casada há 5 anos, já tem outros filhos. Né? Então, assim, é isso que você está falando, a negação de realidade, mas também uma. E aí, assim, isso tudo tem fatores também que acho que eu nunca vi estudos sobre isso, seria importante a gente ter também, fazer análise de componente do perfil desses pais e mães que alegam alienação parental. Da minha experiência, e aí é uma evidência anedótica mesmo, são pessoas que têm um processo de construção de parentalidade, de referência de parentalidade, que são muito desprotetivos, que são muito inadequados. Então, ao invés de se reconhecer nesse lugar, isso Uhum. aqui não é protetivo, isso aqui não é certo, isso aqui não é assertivo, isso aqui não é adequado para essa criança, eu não consigo fazer isso,
porque meu referencial não deixa, porque minha aprendizagem, meu repertório não deixa, então eu vou lá, me imuno desse argumento para me eximir de qualquer possibilidade de repensar minha prática parental. Isso é um absurdo, porque se você, qualquer relação que você tem, em qualquer nível, você precisa dar um update, né, do seu repertório, dessas funções, dos seus papéis. E na criação de crianças é a mesmíssima coisa, porque, além de tudo, elas estão em franco crescimento. Elas vão mudando, vão se modificando, vão evoluindo ao longo do tempo. Então, se você não evoluir essa relação, você vai ter algum problema. Então, para essas pessoas especificamente, é muito fácil, é muito bem-vindo essa teoria, né? Porque te coloca no lugar de vítima, te exime de qualquer outra coisa, e está posto que a outra pessoa é má e que seu filho foi manipulado, e que você, coitado ou coitada, apenas uma pobre vítima de uma mãe alienadora. E é interessante, assim, porque além de. Vamos para o melhor dos casos, né? Que isso não vire um problema para a guarda e para essa mãe que está sendo acusada injustamente de uma coisa sem fundamentação. Né? Mas a hora que leva esse pai para esse lugar de desresponsabilização, está tirando dele a oportunidade de ser um pai muito mais adequado, de entender as lacunas daquele processo familiar, relacional, né? Ou daquele sistema, onde ele poderia se colocar de uma forma mais saudável, né? Para ele e para os filhos. Justamente, né? E o processo de criar uma criança é muito sobre isso, né? De você ir se observando, fazendo auto-monitoria, entendendo qual é a necessidade do seu filho, que não é a dos outros filhos que você tem ou de outras crianças que você conhece. Né? Você precisa ter esse olhar atento. E isso é desafiador, porque grande parte do processo de criar uma criança é observar mais inadequações do que adequações da sua parte, eu diria, né? Assim, porque você às vezes não tem um repertório, cada criança é uma criança, então você precisa estar nesse lugar de dúvida, nesse lugar de questionamento. E eu recebo na clínica muitas pessoas que, será que eu sou um bom pai? Será que eu sou uma boa mãe? E eu falo assim, olha, só de você já se questionar, é metade do caminho feito. É um Assim. ótimo caminho. Porque em termos de criação de criança, qualquer certeza rígida vai ser, pode ser potencialmente um problema para aquela relação e especialmente para a criança. E o que a teoria de alienação parental faz é justamente recrudescer esses papéis que já são rígidos. Nesse caso que eu acabei de te falar aqui agora, já eram papéis muito rígidos desde a conjugalidade que foi rompida. Agora, então, eles ficaram entre uma mesma relacional. E acho que é interessante resgatar assim, né, que o primeiro texto da lei ele era todo colocado como só o pai é alienado e só a mãe é alienadora, né? E aí isso foi maquiado depois, né? Dentro da legislação. Mas o texto original ele era extremamente misógino nesse sentido, né? Que reflete a origem pseudo-teórica desse pensamento, né? Justamente, assim, eu falo que o texto da lei é uma reedição freudiana da origem dessa pseudo-teoria, porque é basicamente isso, porque a teoria original, ela é extremamente misógina, porque ela só enxerga a mulher como inadequada nesse contexto, e aí o texto da lei, né, que deu origem, também faz isso. E não só isso, mas também se funda na falsa premissa de uma síndrome de alienação parental, que é outra coisa que entra no folclore brasileiro, como algo que não existe, mas as pessoas vivem falando, né, como se fosse um elemento da nossa realidade, mas não existe isso, enfim. Isso é tão severo que não só do ponto de vista da misoginia, na ideia de desqualificar a mulher, mas também do controle coercitivo, porque, especialmente fora do país, eu tenho um texto que eu publiquei em 2022 que eu fiz uma pequena revisão bibliográfica sobre isso. Vários estudos vão mostrar para nós, especialmente fora do Brasil, que em muitos casos as alegações de alienação parental elas são colocadas como um mecanismo de manutenção do controle coercitivo de um homem agressor em relação à mulher vítima de violência doméstica. E isso paira como uma... E a gente vê isso também no The Intercept Brasil, em outras matérias que falam sobre isso, né? E isso tem, então, um caráter assim, você faz o que eu quero ou você vai ficar sem seu filho, né? Porque eu vou te acusar de alienação parental. E aí? Né? Então,
Então, por exemplo, assim, o cara, ele fala assim, não, eu quero ter contato livre com meu filho. Não quer ter contato livre com o filho, ele quer controlar a vida da mulher. Só que ele quer utilizar o proxy da convivência familiar com a criança, porque assim, e aí, como é que você vai dizer que ele tá controlando coercitivamente essa mulher? Não, mas ele tá querendo ver o filho, né? Então, liga em horário que não é combinado pela decisão judicial, exige que ela dê satisfação de como que a criança está, onde que a criança foi, se ela foi buscar, se ela não foi, enfim. Isso tudo ali fantasiado, banhado, né? De uma preocupação com a criança, muitas vezes nada mais é do que a manutenção, uma extensão do controle coercitivo. Então, assim, do ponto de vista das mulheres, assim, é uma das piores leis que você já teve, assim, porque baseado numa desqualificação severa da mulher diante dos tribunais, revitimiza a mulher em situações de violência doméstica e descredibiliza qualquer coisa que ela possa falar. Tudo que a mulher fale é porque ela é ressentida, porque ela é magoada, porque ela não superou, né? Embora ela já tenha uma família, ela já tem, né? Enfim, essa é uma coisa muito absurda. Mas é a base da misoginia, né? É. A construção, todos os conceitos que dão base para essa construção são de base misógina, né? De que a mulher vai ser vingativa, de que ela é descontrolada, né? São todos os julgamentos misóginos que dão a sustentação para esse lugar. Então é muito. Faltou uma mulher aqui para entrar nessa discussão, né? Agora, que é uma legislação que não tem como discutir ela, né? Questionar sem passar por uma leitura da sociedade misógina. Ó, até aqui, ó. Oi, queridos, perdão, só cheguei agora. Vocês estão. Não, nós estamos comentando sobre a alienação parental. É outra questão. Nós estamos falando do uso perverso da legislação de alienação parental no judiciário e na origem, né, da proposição da lei. Acho que ela já é proposta para isso, senão ela não teria um texto original completamente misógino, né, que depois vai ser disfarçado. Ah, tá. Não, ela tá falando que eu tô fora do Brasil, então eu não tô acompanhando o dicionário, o noticiário, então eu não sei das novidades. Ela tá falando que Damares vai fazer uma relatoria favorável à revogação. Bom, isso aí acho que entra em questão política, Também acho que não. não tô, como não é a minha área, né? Eu É, virei e falei, não, é importante demais, mas não é a minha área, então deixa eu chamar o Josmar que ele entende. Então eu sim, também não acompanho. como isso tem implicações políticas, eu acho que não valeria a pena a gente debater aqui, porque traz matizes que não acho que nesse momento é útil para o debate. Mas me preocupa, sim, que pessoas um campo mais conservador tenham se apropriado, né, dessa pauta. Mas, enfim, vamos ver o que vai dar. Mas você dizia uma coisa que eu acho que é importante, e uma coisa que eu também percebi há pouquíssimo tempo, Daniel, assim, porque eu sempre, por exemplo, nas minhas críticas em relação à alienação parental, primeiro sempre começou do ponto de vista acadêmico. Como que academicamente, ou seja, cientificamente, nada do que é colocado enquanto alienação parental, e especialmente quanto síndrome, faz sentido. Depois eu reforcei esse discurso com a questão do como que a lei, ela despotencializa a criança enquanto sujeito de direitos, enquanto que ela viola direitos, etc, etc, etc. Mas só muito recentemente eu me letrei nessa discussão também de gênero, que eu, assim, passou batido. Não, talvez não, muito, muito provável, porque eu seja homem isso, e a minha vivência não me faça tão sensível a isso. Mas faz tanto sentido e é tão forte essa questão de como que a lei de alienação parental tem sido utilizada como um elemento misógino dentro do judiciário para cada vez mais tolir direitos e conquistas de mulheres. Tem algumas pessoas do campo feminista que fazem uma arguição de que, inclusive, a própria criação da lei de alienação parental ela vem como um backlash, como uma coisa para descontar ou para frear os progressos da Lei Maria da Penha também. Então, também tem essa argumentação, estabelecendo essa relação entre uma coisa e outra. Eu não duvido que haja mesmo, porque... É porque ela é proposta logo depois da aprovação da Maria da Penha, né? E ela tem se não me engano, eu acho que é no Ciência Suja que eles trazem esse dado. Acho que não foi, porque no Escafandra eles falam mais
focam mais na história, né? E Uhum. no judiciário. No Ciência Suja eles dão um quadro um pouco mais amplo. Se não me engano, no Ciência Suja que eles falaram de que depois da alienação parental tem um impacto na, nas denúncias, no número de denúncias. O número de denúncias de Maria da Penha cai. Não sei se eu Uhum. estou misturando as bolas aqui na minha cabeça, mas tenho quase certeza disso. Pois é, porque Mas é tão bom justamente também que eu deixo o povo curioso para ir lá assistir, ouvir o podcast, porque vale muito a pena, né? com certeza, Aqui a é um gente está episódio muito bom. olhando mais num viés da psicologia e, e até da subjetividade da criança, né? Enquanto sujeito de direito, né? Lá é um olhar mais amplo. Justamente, mas faz muito sentido isso, porque, como eu te falei, esses estudos internacionais eles vão mostrar de forma bastante clara a relação entre a acusação de alienação parental e manutenção do controle coercitivo. E não são poucas as mulheres que colocam que, muitas vezes, quando elas querem denunciar maus tratos ou contra si ou contra os filhos, elas são ameaçadas por essa argumentação de alienação parental, né? Então, isso realmente acontece. Uhum. Sim. E aí é a perversidade de transformar a vítima em algoz, E né? Que é justamente, uma das coisas mais perversas, né, em termos de construção traumática para a subjetividade de um sujeito. esse caso que eu te falei ainda agora, que eu estou fazendo aparecer nesse momento, é surpreendente. Porque, assim, toda a petição, e acho que tem umas 10, eu não lembro, tem 1000 páginas desse processo, toda a petição é a mesma tecla de que ela é alienadora, de que ela é controladora, de que ela é não sei o quê, blá, blá, blá. Assim, e a mãe, em todas as suas petições, nas mensagens que são postas no processo de uma parte ou de outra, não tem nenhuma comunicação agressiva, desqualificatória. Inclusive, tem uma mensagem dela que ela fala sobre a importância deles colaborarem junto para proteger a filha, né? O que ele, na Uhum. mensagem dele, nunca tem nada disso, é sempre assim, eu te odeio. Então, assim, toda e qualquer contrariedade, assim, que ele entende como contrariedade, que muitas vezes é um ponto de reflexão de bom senso que ela traz, assim, mas você não acha que isso é tal coisa? Aí, ele, em vez de pensar sobre, não, e argumentar, mesmo que ele discorde, tá vendo? Você já vem me colocando problema, você sempre assim, você é uma pessoa difícil, você quer acabar com a minha. Assim, Uhum. né? E o mais interessante, Na Daniel, é que verdade, muitas vezes as mulheres. ele que está alienando ela, né? Então, é isso que eu te falar. É muito interessante porque, assim, o grosso, o suco da alienação parental é que as mulheres são histéricas. Mas, claramente, quem tem um comportamento histérico nesse processo é esse homem, né? Não é ela, né? Uhum. Então, é uma coisa, assim, muito... Assim, isso legitima tanto a misoginia, o machismo, que esse homem se dá o direito de, num processo... Né? Imagina como é na vida real, porque no processo as pessoas tendem a pegar um pouco mais leve, né? Que é a justiça e tal. Sim. Imagine como era na vida real, a vida com esse homem, o trato com esse homem depois da separação, né? E ele se autolegitima de fazer as alegações sem menor sentido e de acusar e desqualificar essa mulher, de minimizar denúncias de agressões que são comprovadas por laudo de ML, tudo porque ela é má. Enfim, essa coisa é muito perversa mesmo. É, é muito. É muito doido assim pensar em como, enquanto sociedade, né, a gente tem uma dificuldade tão grande de olhar para o umbigo e tentar resolver problema e se apega a reproduções de poder, né? E aí de poder e opressão. Né? E aí Justamente. não é opressão, e é opressão sobre a mulher, mas é opressão sobre a criança. Uhum. Justamente, é uma questão, é um mecanismo jurídico que basicamente se sustenta no machismo e no patriarcado. Que essas duas coisas, elas vão basicamente construir a sua identidade por meio da opressão de pessoas que eles consideram inferiores, nesse caso, mulheres e crianças, né? Então, é basicamente um prato cheio para o machismo e patriarcado, né? É. E,
e como são coisas que a gente reproduz nas mínimas coisas, assim. Eu tô aqui lembrando do almoço de domingo de Dia dos Pais, assim. Sabe quando você respira fundo e fica quieto, porque você vai criar um climão no domingo do Dia dos Pais, mas a fala paterna ali está sendo absolutamente misógina e ele não faz a mínima ideia, ele não tem a mínima consciência do quanto ele está reproduzindo isso, né? Uhum. E que é o que sustenta, que vai sustentar isso culturalmente, socialmente e juridicamente, em última análise, né? Então, essas discussões eu acho que são fundamentais no sentido de olhar, né, para essa mulher enquanto um sujeito e não enquanto uma histérica, para olhar para essa criança enquanto um sujeito e não enquanto um saco de batata, né, que você só joga para um lado para o outro e o dia que crescer que se vire, que em última análise é uma desumanização, né? Uma desumanização da mulher e uma desumanização da criança, porque se o princípio é de que uma mulher histérica é capaz de produzir uma falsa memória numa criança, você está dizendo que essa criança não tem subjetividade nenhuma, que qualquer coisa pode ser implantada lá dentro. Então, é de uma violência com a subjetividade da criança, essa legislação, que é de assustar, assim. Que é de assustar, mas nos traz uma reflexão importante quanto à sociedade. Por que essa lei, com todos esses defeitos, com todos esses buracos, mais de 10 anos depois, ela continua não só em voga, como a perspectiva de que ela seja revogada ainda é muito difícil. O que justifica, Uhum. então, essa lei se manter tanto tempo e ainda tão forte? E, basicamente, é porque é uma lei que tem como alvo mulheres e crianças, que são minorias políticas no nosso país. Se a gente pega estatísticas sociais, econômicas, especialmente de violências em relação a mulheres e crianças, são parcelas da população que são desprotegidas, que não recebem a devida atenção, que não recebem o devido cuidado. Então, sistemicamente, essa lei ela só reforça uma vulnerabilidade social e política que já é comum das mulheres e das crianças na nossa sociedade. E aí, falando um pouco do que a gente está discutindo no começo, que você falou uma coisa muito importante, que é o quanto que a lógica da alienação parental, portanto, a própria lei, ela tira do pai a oportunidade de aprender com seus próprios erros, de se questionar, de se reinventar, de se refazer, né? Ela também tira de nós, enquanto sociedade, a possibilidade de questionar estilos de parentalidade, modelos de família, modelos parentais, maritais. Ela tira isso, porque toda e qualquer conflito ou disfunção ou algo não assertivo desses processos todos é colocado na conta da alienação parental, Da alienação parental. responsabilizando única e simplesmente a mulher e despotencializando a criança. Então é uma coisa que sistemicamente também faz sentido. A Maria Bernadette colocou aqui, né? O que será dessa criança no futuro? Qual o cuidado que efetivamente ela recebe para ser saudável? O foco fica mais na relação do casal do que em uma preocupação efetiva com a criança, né? E acho que até não diria nem na relação do assim, na melhor das hipóteses, na relação do casal em vez da criança, mas na maioria das hipóteses, num lugar de desqualificação da mulher. Sim, sim. Essa é uma outra questão importante da gente discutir. Isso é muito interessante do ponto de vista discursivo, né? Os Foucaultianos devem amar essas discussões. Ele vai falar que discurso produz realidade, é mesmo, né? A questão é que toda a forma de vender a lei é de que ela protege a criança, que ela protege a criança, que ela protege a criança. Ah, então a gente tem a falsa impressão de que é uma lei e de que é uma teoria que é centrada na criança e nos seus melhores interesses. Muito embora a lei e a sua execução e o processo de tomada de decisão que é focado nessa lei, ele é essencialmente adultocêntrico, porque ele foca nos adultos tão somente, ignora a criança, ela é apartada disso, porque toda e qualquer produção que ela tem é desqualificada diante de uma alegação de alienação parental. Ela não tem subjetividade, ela não tem desejo, ela não tem vontade. Ela é uma massa de manobra. Então,
Essa é uma Ela questão. rasga o Ela eco. foca... É, o ECA nunca existiu. Que dia foi isso, né? Tem aquele meme. Enfim. E aí, então a criança é apartada, ela foca nos adultos e, além de ser adultocêntrica por focar nos adultos, ela ainda pesa de forma misógina e machista contra as mulheres. Né? Então, só tem problema, na verdade. Né? E tem gente que tenta fazer um resgate, uma revisão dessa teoria. Gente, não tem evidência científica. Outro dia eu estava vendo, uma colega minha mandou um evento internacional aí, não vou falar o país para não identificar a pessoa, mas que alguém no Brasil está indo não sei para onde fazer um evento para falar sobre as consequências psicológicas da, da alienação parental em uma criança. Aí eu brinquei. Fonte, vozes da cabeça dela, né? Porque, assim, do ponto de vista acadêmico e científico, qual que é a evidência para você sustentar que um determinado conjunto de sintomas você atribui especificamente, única e exclusivamente àquele evento daquela forma? Não tem, até o presente momento, nenhum tipo de evidência científica nesse sentido, mas pelo contrário. A evidência, ela vai dizer que isso que as pessoas identificam como alguns movimentos inadequados, como algumas violações de direitos e tudo mais, que de fato são, mas que dão outro nome, é de que são multideterminados. É um problema multifatorial, não é só uma questão em si. Né? Então é isso. Mas a lei, como foca nos adultos, ela não tem essa preocupação de pensar a multifatoriedade do desenvolvimento infantil, por exemplo. É interessante, né, essa questão da busca de uma resposta simples para problemas complexos. Né? E aí estou abrindo o campo social, né, e o campo psicológico. Né? E eu acho que o nosso trabalho dentro da psicologia sempre foi muito de entender a complexidade das coisas, assim. Né? E quanto mais qualquer abordagem, qualquer teoria dentro da psicologia se desenvolve em um processo de construção científica, né, mais complexo esse olhar vai ficando. Né? Se você olhar até para o behaviorismo radical, né, que começa ali olhando para o ratinho. Ele chega onde ele chega porque ele entende que o ratinho é só um modelo, não é uma realidade. Né? É um modelo que começa a construir bases de uma forma de olhar para o comportamento, e aí fazendo uma transposição para o comportamento humano, mas entendendo que aquilo é uma limitação e de que aquele é o olhar inicial diante de alguma coisa, para eu não me fundamentar em absurdos, mas para eu me fundamentar em alguma coisa que tem um respaldo. Né? Mas que a teoria vai crescendo, 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 ganhando níveis de complexidade a partir do momento que ela vai ganhando estrutura, assim, né? Então peguei só esse exemplo porque é um exemplo que começa muito do micro, né? Ó, lembrei da mãe que pediu à justiça para fazer aborto da sua filha de 10 anos, que foi abusada enquanto não resolvia na justiça, ela ficou isolada da mãe numa instituição. Desumano. Né? Aí, nossa, essa história abre outro campo, né? Mas que está no mesmo lugar de culpabilização da vítima, em última análise, né? E de desqualificação da Uhum. mulher e do feminino. Sim. E de objetificação da criança, né? De reificação. Não é uma pessoa, é uma coisa. Né? É, né? Terrível. Já foi tratada como coisa, ser abusada e não tem direito nenhum, né? Sobre nem sobre o processo de ser acolhida. Uhum. Um processo de revitimização que só se intensifica em termos de perversidade e crueldade, né? Porque há uma desproteção para que ela fosse abusada, e aí quando o Estado pode agir da forma mais protetiva possível, ele faz o inverso, né? Uhum. E aí, mas essa é a história da infância no nosso país, infelizmente. Né? Revitimiza, culpabiliza e ainda isola socialmente.
Justamente. Temos um longo caminho pela frente, né? Tomara que essa legislação seja. Eu não estou acompanhando, né? É interessante saber que vai ter algum movimento a esse respeito amanhã, mas nem sei o que poderia ser feito no sentido de fortalecer mesmo a possibilidade de revogação, né? E de entender que existem caminhos dentro da legislação pré-existente, especialmente dentro do ECA, né, que dão conta de proteger essa criança, né, de uma forma Justamente. muito mais ampla e de um lugar de autonomia de sujeito autônomo. Né? Uhum. E dentro, porque assim, claramente também, assim, pessoas que falam, mas sem a lei não tinha como proteger, não sei o quê. Claramente não conhece o sistema de proteção do Brasil, não conhece a política pública voltada, né, para a proteção de crianças e adolescentes no nosso país, que, aliás, do ponto de vista teórico, né, e de planejamento, é muito boa, diga-se de passagem. Dentro do sistema protetivo brasileiro, eu dei aqui o exemplo do Sistema Único de Assistência Social, você já tem mecanismos que podem fazer leituras mais adequadas sobre esses fenômenos e, entendendo que a intervenção do Estado é necessária, que pode ser uma intervenção mais protetiva. Algumas pessoas vão entender que a intervenção da justiça ela é protetiva, em alguns casos ela de fato é, está aí, a Lei da Maria da Penha e as medidas protetivas para provarem. Mas nesse caso da disputa de guarda no campo da família, o que a gente observa é que esse letramento entre os operadores do direito, né, ou seja, é, juízes e promotores, sobre essa visão de família, de funcionamento familiar, ainda é muito escasso. Né? É muito uma visão de um direito mais arcaico, daquele que inclusive tem um lema que é dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Então, se uma lei fala, no caso da alienação parental, né, que deve reverter a guarda quando a criança tem uma rejeição imensa contra o outro guardião, sem você entender o contexto dessa rejeição, sem você fazer uma análise complexa para ver quais são os fatores que determinam essa rejeição e como é que a partir dessa leitura a gente pode melhor proteger essa criança, porque isso é tudo que a lei não faz. Ela basicamente fala, Porque se eu estou diante de um agressor, eu vou recusar. Eu vou ter uma aversão a esse agressor. Então é literalmente um tiro no pé da saúde e da proteção dessa criança, né? É importante que se diga, Daniel, que existem situações em que há, de fato, o estabelecimento de alianças, de coalizões, de triangulação, de lealdades invisíveis. A teoria psicológica, especialmente na questão da teoria sistêmica de terapia de família, ela traz muito isso há anos, há décadas, até mesmo antes da teoria de alienação parental dos anos 80. Então, de fato, você tem movimentos em que você tem essa formação de aliança, essas coalizões. Só que eles são muito menos frequentes, tá, do que se imagina, do que se coloca. E o jeito de manejar clinicamente, né, ou de intervenções psicossociais, não é esse que é posto pela lei e que é posto como pelo Gardner, né? Inclusive, alguns teóricos vão colocar de forma bastante clara de que esses movimentos de coalizões, de alianças momentâneas e de triangulações, elas são até importantes para o desenvolvimento da família. O problema é quando elas se enrijecem e cronificam. Aí você tem um funcionamento disfuncional, né? Você precisa de uma intervenção. Só que não existe sequer uma tolerância para uma aliança momentânea, que às vezes até de quem eu mais tenho, como é que fala? Afinidade. Criança também tem afinidade. Não sei se vocês sabem, criança a gente também tem afinidade com o pai e com a mãe. Às vezes ela pode estar no momento gostando mais do pai, mais da mãe. Isso é normal, a gente também faz isso, né? Com os nossos amigos. No determinado momento da vida a gente está mais próximo de algumas pessoas, mais próximas de outras. Então, não entender a criança como sujeito, como pessoa, é o grande problema dessa teoria, porque ela, a partir desse esvaziamento de uma compreensão complexa sobre infância, juventude, desenvolvimento e funcionamento familiar, eu tenho intervenções que são totalmente inadequadas e que têm um efeito reverso. Em vez de melhorar, piora. É iatrogênico, né? Como a gente disse. Sim. A Maria, fugiu o nome, Maria Bernadette, né? Eu acho que
só para deixar claro, assim, a discussão é de revogação, não, essa leitura de alienação parental, ela não faz parte do ECA. Tá? Ela é uma legislação, é uma lei que foi feita, porque o ECA é início de 90? É início de É 90, né? 90. Uhum. Então, o ECA é de 90, aí a Maria da Penha é da primeira 2006. metade de 2006. E aí essa lei de alienação parental vem depois da Maria da Penha, inclusive gerando impacto nas denúncias da Maria da Penha. Então, então, na verdade, e ela vem com esse princípio inverso ao ECA. No ECA, a criança é um sujeito, né, enquanto que nessa legislação não é. É um Né, não objeto. dá nem para. É um objeto. É um objeto passível de qualquer nível de manipulação. Então, é uma objetificação, um aniquilamento, né, da subjetividade dessa criança muito poderoso, assim, muito forte, né, e que aplicado na vida de uma criança vai gerar um aniquilamento da individualização dessa criança, em última análise, né, porque isso vai se expressar, né, de alguma forma, provavelmente traumática na vida dessa criança. Né? Mesmo que não seja a distorção de um caso de abuso, mas de uma desresponsabilização ali de um lugar paterno e de uma culpabilização desfundamentada ali da mãe, né? E que o ECA, né, para o que você trouxe, né, das situações onde isso pode acontecer, né, o ECA dá conta. E o ECA dá conta colocando a criança nesse lugar de sujeito de direito. Eu acho que isso é o mais importante, né? Justamente, eu sempre falo isso nas minhas falas. Qualquer legislação, teoria ou intervenção que, de partida, antes mesmo de começar, não entende crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, já está sendo desprotetivo. Não interessa se é sobre alienação parental ou se qualquer outra coisa. Para proteger crianças e adolescentes, a gente precisa, de partida, construir políticas, intervenções, leis que reconheçam como um princípio básico que crianças e adolescentes são sujeitos de direito. Qualquer coisa longe disso vai sempre desproteger crianças e adolescentes, não tem como. Uhum. Tá, esse argumento não tem. Com esse argumento não tem como sustentar, né? Uma lei dessa. Então, tomara que ela caia mesmo, né? Porque o estrago que ela pode fazer, e tem feito na vida de muitas crianças, é absurdo, assim. E quem chegou aí mais para o final, a gente vai colocar lá na descrição o link tanto para o Ciência Suja quanto para a Rádio Escafandro, onde eles abordam casos reais onde a lei de alienação parental destruiu crianças e mulheres, famílias, destruiu famílias, com o suposto pretexto de protegê-las, né? E eu acho que esses episódios, especialmente do Escafandro, a contundência, a importância desses episódios não é só identificar o malefício que a lei traz, mas o quão de fato, no nosso país, crianças e mulheres são sujeitos descartáveis. Porque, assim, de um ponto de vista principiológico e ético, suponhamos que tenha havido alguma boa intenção em fazer essa lei. O primeiro caso em que houvesse qualquer situação parecida com o que é mostrado no episódio especialmente do Escafandro, essa lei deveria ser revogada. A gente tem no nosso país o caso você lembra do sobrenome dela? Marcenal. Esqueci o primeiro nome. Que é uma criança. Eu esqueci o primeiro nome dela. Se alguém lembrar, tá no chat, fala para nós aí. Mas o sobrenome esqueci o primeiro nome, mas é alguma coisa Marcenal. E, na verdade, no caso dela, que era um caso de disputa de guarda, a mãe perdeu a guarda para o pai um pouco antes da lei ser aprovada. Então, mesmo a Joana, alguém falou isso, Joana Marcenal, um pouco antes, Daniel, da lei ser aprovada, isso já era utilizado enquanto jurisprudência no Ainda nosso não. país.
E aí, mesmo antes da lei ser aprovada, isso foi utilizado no caso da Joana Marcenal, e a guarda foi revertida sob acusação de alienação parental, e essa criança morreu quando estava na casa do pai, em função de severos maus tratos. E a mãe alertava, e a mãe dizia, ela era desqualificada como alienadora. Então, você tem, desde mesmo antes da aprovação dessa lei, casos contundentes mostrando o quanto que essa lei acentua a fragilidade e a vulnerabilidade perene que já temos no nosso país de mulheres e de crianças. Quando você tem uma reincidência enorme desses casos e nada é feito, a mensagem clara é: este país não liga para crianças e mulheres. É isso. Uhum. É. Infelizmente é isso. Né? Bom, estamos batendo aqui a nossa hora, né? Queria te. Acho que não tem como não fechar com muita dor no coração uma live de um tema desse. Né? Ainda mais se tipo, foi revogada ontem, a gente estaria dando pulos de alegria, né? Mas infelizmente ainda não é não é o caso. Tomara que não se demore, né? Mas então te passar a palavra, que você gostaria de trazer ainda alguma coisa que ficou faltando, falar como que as pessoas podem te encontrar, né? Além daqui do Instagram, óbvio que já está linkado, né? O vídeo também fica publicado nos dois perfis depois. Perfeito. Bom, eu acho que esse tema ele é complexo, porque eu vou passar 5 horas falando aqui de cada ponto específico, mas então eu queria, na verdade, agradecer o seu convite, a sua disposição e até a coragem, Daniel, porque poucas pessoas dentro da psicologia têm coragem de abordar esse tema a partir desse viés que a gente abordou aqui nessa live de hoje. Então, agradecê-lo pela oportunidade, parabenizar pela coragem e convidar as pessoas a conhecer o meu perfil também, psi.josmar. Lá tem alguns posts específicos sobre isso, tem vários artigos que eu publico sobre isso também. E é isso. Muito obrigado. Uhum. Tá certo, obrigado. E, bom, vai ficar no teu perfil também, então quem quiser chegar no meu, Daniel Gamarra, tudo junto, em todas as redes. Né? Vantagem de ter nome diferente é isso, né? É fácil de criar perfil. Né? E sempre que possível, assim, eu gosto de poder abordar, né, coisas que são difíceis de ser abordadas, mas que precisam, né, que merecem essa visibilidade. Né? Então, muito obrigado pela tua disponibilidade, por poder estar aqui falando disso, porque se dependesse de mim, eu não poderia por não conhecer. Né? Imagina, eu que agradeço e fico à disposição. Tá certo, gente. Obrigado, Josimar. Obrigado, pessoal que está aí assistindo ou quem assistiu depois. E até a próxima.